Senhor Jesus para todos que me ouvem nesse momento. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando poderosamente. Eu sou Valdemir e esse é o meu canal Porções Bíblicas, palavras ou mensagens que edificam. Esse canal é tão somente para falar a palavra de Deus. E a cada vídeo ou cada áudio que eu estou postando é uma reflexão da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. E se você gostar da mensagem, se você gostar dos conteúdos que estão no canal, você dê um like, comente, ou se você não gostar também, dê um dislike, comente também. Se você curtir, você compartilha, se inscreve no canal e assim você estará sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus. Que vos fala não significa assim muita coisa, porque diante de Deus nós somos pequenos, mas é a palavra de Deus que nos faz forte e que nos dá sabedoria e acrescenta a nossa fé para que nós possamos um dia morar com aquele que inspirou os homens para escrever a Bíblia Sagrada, que é o Senhor Jesus e o Espírito Santo. E desta feita eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 30, e o versículo de número 5, e Efésios capítulo 6 e o versículo de número 13. E o título desta mensagem é O Dia Mau ou Os Dias Maus. Quem é que nunca teve um dia ruim na vida? Ou até mesmo dias ruins? Eu acho que todos nós já tivemos, né? Então, muitas vezes nós queremos que aquele dia passe logo, porque é muita tribulação, mas nós observamos que é inevitável não ter esse dia mau, ou seja, esse dia de treva, esse dia de tribulação. Agora mesmo estamos vivendo dias de tribulações com esse vírus que está disseminando aí no mundo, o Covid-19. Mas Deus é aquele que nos garante a vitória. Então, quem é o coronavírus ou outra doença qualquer diante de Deus? Nada. Então, nós devemos nos prevenir e confiar em Deus que Ele nos garante a vitória. Salmo de número 30, versículo 5 diz assim: Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Efésios capítulo 6, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então observe aqui, meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, que existe o dia mau. A Bíblia diz no Salmo de número 30, e o versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, na parte B do Salmo de número 30, está dizendo que é inevitável a pessoa não passar por um problema que possa até a vir chorar. Mas a palavra de Deus nos garante que a alegria vem pela manhã, ou seja, não demora muito tempo e nós alcançaremos a vitória da parte de Deus. E Efésios, Paulo escrevendo aos irmãos ali em Éfeso, ele diz no versículo de número 3 do capítulo 6, ou seja, no versículo 13 do capítulo 6
Carta de Paulo aos Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, nós precisamos estar arraigados, firmados em Deus. Tomar sua armadura para que nós possamos resistir ao dia mau. Quando esse dia ruim chegar em nossas vidas, nós possamos estar alicerçados através da confiança em Deus, da leitura da palavra, do jejum, na oração, na perseverança e na fé. Então veja que quando Paulo fala, e havendo feito tudo, ficai firmes. Ou seja, quando você deposita a sua confiança em Deus, você não pode estar em dúvida. Você tem que estar firme. Para quê? Porque quando chegar o dia mau, você terá respaldo diante desse dia e você vencerá essa dificuldade. Então, todos nós já tivemos um dia difícil. Como eu já falei, nós gostaríamos de nunca ter passado por aquele momento. Mas a palavra de Deus nos garante em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 15, que em Jesus nós vencemos. Então, só em Jesus nós vencemos o dia ou os dias maus. Jesus disse, neste mundo tereis aflição. Ou seja, no mundo que nós vivemos teremos aflições. Mas Jesus nos garante, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o sistema do mundo, o sistema maligno, diabólico, aquilo que nos traz a enfermidade, nos traz a doenças, nos faz sofrer, nós venceremos em Jesus. E o melhor de tudo é que quando nós chegarmos na eternidade, nós não vamos passar por nada disso, porque lá a doença não vai ter poder sobre o nosso corpo, porque nós seremos imortais. E nós teremos um novo corpo, o corpo glorioso que Jesus nos dará naquele dia. Então observamos que por passarmos essas dificuldades, porque tem provas que parece que nunca irão terminar. É como um livro escrito à nossa vida, ou seja, nós gostaríamos que aquele dia de provação, a página do livro da nossa vida seria em branco, para que nós não passamos por aquilo, mas é inevitável não passamos. Mas o bom é que quando passamos com Jesus, temos certeza de que logo alcançaremos a vitória. Louvado seja Deus. Então observe bem que passamos por provações, não estamos isentos, não estamos livres de provar desse dia mau, mas a Bíblia nos dá respaldo. A palavra de Deus nos dá respaldo, que nós devemos ficar firmes quando chegar esse dia mau e nós obteremos a vitória. Eu quero aqui passar para você rapidamente algumas pessoas que tiveram o dia mau na sua existência aqui na terra. Veja que lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8 a seguir, ali registra o assassinato de um dos filhos de Adão e Eva, por nome de Abel. Caim e Abel eram irmãos. Adão e Eva eram seus pais. Observe que um dia, quando Eva chega em casa, o que ela encontra? Ela encontra o seu filho morto ali no campo. E quem o matou? O próprio irmão. Então Adão e Eva tiveram o seu dia mau. Além de ter um filho assassinado, teria que suportar também a presença do outro filho, que era
o assassino por nome de Caim. Então observe bem que nos primórdios da história bíblica, podemos observar que o primeiro casal, Adão e Eva, tiveram o seu dia mau quando Caim matou o seu irmão Abel. Então veja que não é fácil o pai e a mãe ter um filho assassinado, ver seu filho ser assassinado, e o pior de tudo, pelo próprio irmão. Também nós podemos observar lá em Gênesis capítulo 27, do versículo 42 ao 46. Nós podemos ver ali quando fala sobre Rebeca e Jacó. Quando Jacó se apossou da primogenitura do seu irmão Esaú, aí quando ele perde a bênção porque o seu pai, Isaque, mandou que ele fizesse uma comida para ele, um guisado, e de repente Raquel induziu Jacó a colocar um pelo de carneiro sobre os seus ombros, porque Esaú era peludo, e assim enganou o seu pai, e Jacó tomou a primogenitura, ou seja, tomou as bênçãos que era para ser dirigida a Esaú, e quem se apossou foi ele. E Esaú, sabendo disto, jurou matar Jacó, o seu irmão, por tê-lo enganado. E Rebeca, sabendo disso, arrumou, digamos assim, a mala ou as malas de Jacó e mandou que ele fosse para a casa do seu tio Labão. Então observe que Rebeca também ela teve o seu dia mau, e Jacó também, eles viviam em família. Mas a partir desse momento que houve aquele engodo, que houve aquele engano, ele teve que fugir, porque o seu irmão Esaú estava furioso para tentar matá-lo. Mas se ele fica em casa, certamente Esaú teria assassinado. Aí seria agora o segundo assassinato. O irmão matando o outro irmão. Então observe bem, meus amados irmãos, que Rebeca e Jacó tiveram também um dia mau na sua vida. O terceiro, nós podemos falar também de Agar, em Gênesis 16, quando ela foi expulsa por Sara, a esposa de Abraão. Nós sabemos que Agar era uma serva egípcia que trabalhava ali com Sara. Deus prometeu um filho para Sara, porém Sara era estéril, e ela esperou e se cansou de esperar em Deus e pegou a sua serva Agar e colocou ela para deitar com Abraão. Abraão deitou-se com ela e tiveram relações sexuais, e Agar engravidou de Ismael. E com tempo depois, Sara teve o filho da promessa, por nome de Isaque. E o que acontece? Um dia, quando ela chega, acha Ismael brigando com Isaque. Ela não suporta aquilo e expulsa Agar de casa. E Abraão atende o pedido de Sara e expulsa Agar juntamente com seus filhos. Com o seu filho, perdão. E o que acontece? Abraão fornece alguma comida, pão e água, mas ela vai para o deserto e ali aqueles mantimentos acabam. E o menino começa a chorar e ela coloca debaixo de um pé de árvore, dizendo: eu não quero vê-lo morrer. Mas o menino começa a chorar. Aleluias. E Deus ouve o choro do menino e manda recursos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Agar teve o seu dia mau, mas
Deus deu vitória para Agar. A quarta pessoa aqui é muito conhecido, lá em Gênesis capítulo 37, fala da sua história. No versículos 23 e 24, fala desse jovem por nome José, que foi vendido pelos seus irmãos. E ele passou por esse momento de tribulação. Eu quero apenas citar dois, porque são vários momentos de tribulações na vida de José. Vários dias maus na vida de José. Mas esse primeiro aqui, do capítulo 37, versículo 23 e 24, quando ele foi vendido pelos irmãos, porque os irmãos o invejaram, porque ele sonhou e contou esse sonho, que os seus irmãos se curvariam diante dele. Era um sonho profético. Deus mostrava estrelas, Deus mostrava feixes, mas era um sonho profético, falando de pessoas. E realmente aconteceu. Se você for ler a história de José, você vai ver que o sonho se cumpriu cabalmente. Esse primeiro ponto aqui, os irmãos o venderam, jogaram num buraco. Alguns queriam matar, outros disseram não, vamos vendê-lo. E ele foi vendido ali para os ismaelitas. E chegando lá, um senhor chamado Potifar comprou ele, colocou na casa dele, depois que teve uma certa confiança em José. Ele colocou José para ser responsável pelas coisas dele. Mas havia a mulher de Potifar que colocou os olhos em José e queria que José cometesse adultério. E José não pecou. E ela tentou agarrá-lo e ele fugiu, deixando as suas vestes nas mãos dela. Mas certamente Potifar não acreditou naquela história, porque se Potifar tivesse acreditado, Potifar teria matado José. Mas o que me chama a atenção aqui é que José teve dias maus na sua vida, mas Deus deu vitória a José e fez com que o seu dia de trevas brilhasse. O quinto que eu quero falar também é sobre Joquebede, a mãe de Moisés. Lá em Êxodo capítulo 6 e o versículo 20, você vai ver que essa mulher era mãe de Moisés. E a história aqui de Moisés, no capítulo 2, versículos de 1 a 10, fala sobre o nascimento de Moisés. Como aquele faraó queria exterminar as crianças do sexo masculino, deixando apenas as de sexo feminino viver. Porque o povo de Israel, os hebreus, estavam crescendo sobre a terra. Ele tinha medo de que aquele povo viesse a tomar o seu reino. Então ele ordenou que as parteiras matassem toda criança do sexo masculino. E Moisés nasceu nesse período. E como a história é conhecida, não vou me alongar muito para que o vídeo não fique muito longo. Joquebede colocou Moisés num cestinho e colocou às margens do rio. E ficou de longe olhando. Mas Deus deu vitória, enviando Miriam, a sua irmã, para pegar aquela criança e mandar para a filha do faraó criar. E a filha de faraó mandou de volta para Joquebede criar Moisés. Mas o que me chama a atenção é que Joquebede teve o seu dia mau de pegar o seu filho e colocar à beira do rio. Certamente ela chorou bastante, porque não é fácil para uma mãe colocar o seu filho recém-nascido em um rio cheio de crocodilos, cheio de outros animais. Mas Deus deu vitória a Joquebede e nós sabemos de que forma Deus usou Moisés para libertar os hebreus cativos da mão do faraó. Observe também que lá no livro de Juízes, capítulo 11, versículos 30 ao 40, um homem chamado Jefté,
ele prometeu que ele ia para a guerra, e se o Senhor desse vitória, a primeira pessoa que saísse na porta, ele daria como sacrifício. Ele fez um voto. Alguém diz que esse voto foi apenas para a moça, a filha dele, morrer solteira, sem casar. Mas observe que no versículo 39, dá a entender que ele sacrificou a sua filha, porque quando ele voltou da guerra, ele teve a batalha, venceu. Quando ele voltou, a primeira pessoa que saiu na porta foi a filha dele. E ela pediu um tempo para ele, para poder andar pelos montes, se lamentando. Mas, pelo texto bíblico, acredito que ele sacrificou a sua filha lá no versículo de número 39, no livro de Juízes, capítulo 11. E aqui eu trago essas duas pessoas que tiveram seus dias maus. Jefité e sua filha, que lamentou tanto por um voto tão tolo que Jefité fez. Eu conjecturo aqui dizendo que eu penso que ele diria, não pode sair um escravo ou outra pessoa qualquer e não vai ser difícil cumprir o voto. Mas saiu, foi exatamente a filha dele. E ele disse, filha, tu partiu meu coração, mas a menina não tinha nada a ver. Foi um voto de tolo. Ele não devia ter feito esse voto, mas está escrito que ele cumpriu o seu voto no versículo de número 39. Então, Jefité, no momento que a filha dele saiu da porta, começou o dia mau na vida dele. E quando ele concluiu o voto, aí o dia mau na vida dele se prolongou por muitos dias. Então, a sétima pessoa aqui está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 ao 7, quando fala daquela viúva, que o esposo dela era o filho dos filhos do profeta, daquela escola de profeta que Eliseu tinha. Aquele homem contraiu muitas dívidas, deixando ela em uma situação difícil após a sua morte. Então essa viúva, ela teve o seu dia mau, mas Deus a abençoou, enviando Eliseu para aumentar o seu azeite, e assim ela teve vitória e pôde pagar as suas dívidas. Mas antes da bonança, ela teve a dificuldade. Mas o importante é que Deus a ajudou, como ele está disposto a ajudar qualquer um que o busca. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 ao 25, também fala da mulher rica que ajudou Eliseu fazendo um quarto. Quando ela via todos os dias Eliseu passar por aquele lugar, ela dizia, olha, ali vai um santo homem de Deus. E fez um quarto para Eliseu. E Eliseu prometeu que ela ia ter um filho. No momento ela duvidou, mas no tempo certo ela teve o filho. E quando a criança já estava grande, teve uma dor de cabeça, e com essa dor de cabeça ele morreu. E aí essa mulher passou a provar do dia mau. Talvez ela nunca tinha passado, talvez não, tenho certeza, ela nunca passou por isso, porque ela não tinha filhos. Certamente era uma mulher já de idade, ou então era estéril. Mas a partir do momento que ela teve a vitória de ter um filho, ela teve também o dissabor. Ela provou do fel, de que quando seu filho morreu, ela ficou triste por causa desse dia mau na sua vida. Mas Deus usou Eliseu para ressuscitar o seu filho. Então veja, meu querido amigo e ouvinte da palavra de Deus, sempre tem a dificuldade, mas no final, Deus sempre dá a vitória. E por que também não falar de uma pessoa conhecida, né? Como todos nós sabemos, Jó. Jó foi um homem que sofreu demais na terra.
Em um só dia, Jó teve que enterrar 10 dos seus filhos, 3 mulheres e 7 homens. Observe que ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Até o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou. De tanta tristeza, de tanta dor, como nós sabemos que Satanás, por permissão divina, colocou doença em Jó, matou os filhos de Jó, colocou Jó na pobreza, fez a mulher de Jó blasfemar contra Deus, até os amigos de Jó se revoltaram contra ele. Então veja que Jó é um personagem histórico da Bíblia que só Jesus sofreu mais do que Jó. Mas Jó, Deus restaurou a sorte de Jó e deu mais 10 filhos para Jó. E toda a riqueza de Jó foi restituída e também o seu casamento e os seus bens. Então Deus está sempre conosco no dia mau. Também observamos aqui, lá no livro de Juízes, o 10º personagem, no capítulo 14 ao capítulo 16, observe que um moço chamado Sansão, nazireu de Deus, separado para a obra, mentiu várias vezes, não podia tocar no morto, não podia beber bebida forte. E ele mentiu, foi mentindo para uma mulher chamada Dalila. Mas no dia que ele falou a verdade, os seus olhos foram vazados. No dia que ele falou que se cortasse as tranças do cabelo dele, acabaria as suas forças, e assim aconteceu. Os inimigos pegaram Sansão, furaram os olhos, levaram para onde estavam os seus ídolos. E nós sabemos o final de Sansão. Então observamos que Sansão teve o seu dia mau. No dia que ele falou a verdade, ali começou a ter o dia mau na sua vida. Porque ele brincou de mentira. Ele brincou de falar mentiras. Mentiu, mentiu e mentiu. Quando falou a verdade, ele foi punido. E Deus restaurou as suas forças. E nós sabemos que ele matou muita gente ali quando ele empurrou aqueles pilares do templo. E o templo caiu sobre ele, fazendo com que ele morresse também. Observe também, lá no livro de Daniel, capítulo 1 ao capítulo 3, quando Daniel e os seus amigos foram levados escravos para a Babilônia. Veja que Daniel também teve o seu dia mau, e os amigos dele também. Quando colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. Observe que Deus o livrou. Também quando jogou Daniel na cova dos leões, Deus o livrou. Mas observamos que não podemos esquecer de que houve momento também na vida desses jovens que eles tiveram o seu dia mau. E por que não falar também da mãe dos inocentes, daquelas crianças que foram mortas por Herodes, lá no livro de Mateus, capítulo 2 e o versículo 16, quando Satanás colocou na mente de Herodes que o menino Jesus tinha que morrer e que matando aquelas crianças 2 anos abaixo, Jesus estaria no meio. Porém, Deus já tinha levado Jesus lá para o Egito. Mas a mãe das crianças tiveram seus dias maus quando viram seus filhos morrerem na ponta das espadas dos soldados romanos. E também Jairo, a sua filha,
e a mulher com hemorragia lá em Marcos capítulo 21, ou seja, Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 43, nós vamos encontrar quando Jairo vai ter com Jesus falando que sua filha está doente. De repente a sua filha morre. Quando aquela mulher vem e toca na orla da roupa de Jesus, a mulher que tem hemorragia e foi curada. Então veja que Jairo teve o seu dia mal, aquela moça teve o seu dia mal e aquela mulher teve o seu dia mal. Mas no mesmo dia, Deus restaurou a sorte deles. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então observe que teve aquele momento ruim na vida dessas 3 pessoas, mas Jesus resolveu o problema dos 3. Curou a filha de Jairo, deu alegria para Jairo e curou a mulher hemorrágica. Também Maria, a mãe de Jesus, quando estava aos pés da cruz, aquela angústia de ver Jesus morrendo. Então Maria teve também o seu dia mau. Mas Jesus a acalentou dizendo para o discípulo que estava aos pés da cruz: olha, mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Ou seja, cuida dela. Cuide um do outro. E acredito que Maria recebeu o batismo com o Espírito Santo lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando fala que eles estavam reunidos no cenáculo. É a última vez que fala a respeito de Maria. E acredito que Maria viu quando Jesus estava ressuscitado. Então observamos também que o próprio Jesus, antes da cruz, ele teve um dia mau. Lá no livro de Lucas, capítulo 22, de 42 ao 44, a Bíblia fala que Jesus orou que o seu suor viera como gotas de sangue. Ou seja, ele estava angustiado. Ele teve também o seu dia mau antes da cruz. Mas Deus assim deu vitória para o seu filho. Também lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32, um outro personagem que nós podemos ver, Simão o Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Esse aqui, eu quero abrir um parêntese, ele não teve um dia mau, ele teve um dia bom, porque ele ajudou Jesus a carregar a cruz, mas nós observamos que, na verdade, quem estava sendo ajudado era Simão, o Cirineu. Porque se você olhar por uma visão panorâmica, você vai dizer assim, olha, Jesus caiu com a cruz, Simão foi lá e ajudou Jesus. Está escrito, ele ajudou Jesus a se levantar, a carregar a cruz. Mas se nós levarmos para o lado prático, nós podemos observar que ele foi que estava sendo ajudado por Jesus, porque ele veio para uma festa, recebeu o sangue do cordeiro animal, mas ali ele recebeu o sangue do cordeiro de Deus, ou seja, ele encontrou com o Salvador. Eu abro um parêntese aqui para dizer, sempre Deus envia estranhos para nos ajudar. Observe que Simão, o Cirineu, era lá do lado da África. Era um negro ali em Jerusalém. Porém, era um estranho, mas Deus usou o estranho para ajudar o filho dele. O que eu quero dizer é que Deus usa estranhos para nos ajudar. Deus sempre envia alguém que nós não conhecemos para nos ajudar. Louvado seja Deus. E eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, que entre a luta e a vitória é só uma vírgula, depois vem o ponto final. Louvado seja o nome de Jesus. Se você for ler em Apocalipse capítulo 21, versículos 25 ao 27, depois o versículo 34, aí você vai ver Apocalipse 22, de 1 a 5, que fala sobre
a grande cidade, a nova Jerusalém que desce do céu. Então os vencedores, inclusive eu, estaremos nesta linda e gloriosa cidade. Eu quero dizer aqui na conclusão deste áudio que não importa as batalhas, os problemas, não importa o dia ou os dias maus, sempre no final nós obteremos vitórias em Jesus. E Deus preparou uma cidade chamada Nova Jerusalém para a morada daqueles que vencerem. Então eu conto com você. Eu espero você lá na glória, para que nós possamos nos encontrar lá e viver para sempre com o Senhor Jesus. Porque em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.